Para nós é sempre uma alegria estarmos junto de irmãos do mesmo ideal, e por que não dizer da alegria de falar de Jesus? Com toda certeza, nós que somos espíritas, eu acredito que nós estamos revivendo o Evangelho de Jesus nas épocas memoriais, quando os destemidos trabalhadores e divulgadores do Evangelho de Jesus reuniam-se, só que naquela época de forma diferente da nossa, porque buscavam as catacumbas, as regiões obscuras, porque não tinha autoridade para falarem de Jesus. Mas hoje é uma grande alegria para nós, porque já nós podemos tranquilamente nos reunir em determinados locais e lembrarmos das passagens memoráveis desse excelso amigo que até hoje vela por todos nós. E nós gostaríamos então de lembrar na noite de hoje uma pequena passagem do nosso irmão Emmanuel, Públio Lentulus, ao qual está inserido no livro Há 2000 anos. É claro que é uma grande ousadia nós dizermos que falaremos sobre toda essa grandiosidade desta obra. É uma obra belíssima e que, se pelo menos uma pessoa for despertada em seu coração a vontade de ler e de reler essa obra magnífica que é há 2000 anos, nós já nos daremos por satisfeito. Porque toda a obra mostra não somente a vida de Emmanuel, esse valoroso amigo, como também nas entrelinhas mostra as questões do orgulho, da vaidade, de coisas erradas, que muitas vezes nós incorremos em nossas vidas, e ali nos mostra o quanto será difícil nós repararmos os erros praticados aqui na Terra. Então nós gostaríamos então de iniciar lembrando que em 1937, Chico Xavier, ele já psicografava inúmeras obras. Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra do nosso saudoso Chico, ele é lançado no ano de 1932. Então, na época, Chico contava com 22 anos de idade. Era uma obra que vai projetar o nosso querido irmão a todo o palco do nosso querido Brasil. Quem seria aquele homem simples, matuto de Pedro Leopoldo, que teria a ousadia de colocar no papel o nome de poetas renomados, portugueses e brasileiros? E dali em diante, o nome de Chico Xavier começa a ser projetado no meio espírita. A questão, no entanto, é que na quinta obra de Chico Xavier, que chama-se Crônicas de Além Túmulo, nós vamos ler uma mensagem muito propícia chamada A Ordem de Jesus. Porque esta obra, nessa mensagem, vinha mostrar a seguinte passagem. Dizia-se assim: Jesus, na imensidão dos espaços, chama o nosso querido irmão João Evangelista. E João Evangelista vai falar com Jesus não como um ancião, porque segundo o relato de Humberto de Campos, João Evangelista agora é aquele moço renomado, jovem, da época em que ele um dia conhecera Jesus. E Jesus pergunta-lhe então: João, como encontra-se a minha doutrina na terra? E João tristemente responde: Ah, Senhor, hoje, ainda no palco da terra, aqueles que deveriam resguardar o teu nome, ainda vivem na opulência, no orgulho, na vaidade,
da construção dos grandes templos na luxúria, ainda existem muitas pessoas abandonadas, mulheres, crianças e jovens. E, no entanto, esses que afirmavam resguardar o teu nome, ainda pleiteiam a vingança, o ódio, as guerras, a escravidão. Ainda eles não entenderam de fato a tua mensagem. Eles, que deveriam ser os propagadores do teu evangelho, se equivocaram. E Jesus então diz a ele: João, então, já que os vivos se equivocaram na minha mensagem, nós haveremos então de convocar os mortos. E João Evangelista será um daqueles que, junto com o insigne codificador da doutrina espírita e outros tantos baluartes da doutrina espírita, haverão de trazer para todos nós a terceira revelação. Dizemos isso por duas questões muito simples. A primeira é porque João legou para todos nós uma bela frase dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que traga a todos vocês o Consolador prometido, o Espírito de verdade, ao qual o homem, por enquanto, não pode compreender. E ele terá como ação precípua fazer-vos lembrar de tudo aquilo que Jesus tem dito e de esclarecer outras tantas que os homens haverão de se equivocar. Está em João. E quando do lançamento do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril do ano de 1857, nós vamos encontrar lá em Prolegômenos, na introdução do Livro dos Espíritos, Prolegômenos nada mais é do que um resumo que vem apresentar esta obra grandiosa. E nós todos podemos constatar, no final de Prolegômenos, tem ali a assinatura de grandes baluartes da espiritualidade, como São Vicente de Paulo, como o Espírito São Luís, como Sócrates, Platão, Fénelon, Swedenborg e o próprio Espírito de Verdade, que é uma pleia de entidades luminosas. Mas como nós poderemos observar, o primeiro nome que ali se encontra é de João Evangelista. João Evangelista esteve com Kardec, com o Espírito de Verdade e com toda a pleia de entidades luminosas que trouxe para nós a chamada terceira revelação. Mas, falar em Chico, nós lembramos também de Emmanuel. E Emmanuel, no ano de 1940, traz para todos nós o livro Há 2000 anos, que ele havia prometido que traria para todos nós a sua biografia de senador orgulhoso e mau, de uma época recuada no espaço e no tempo. Então, nós vamos observar mais ou menos assim, porque a obra é grande, é bela e é grandiosa. Públio Lentulus, casado com Lívia, e que tinha 2 filhos na época, Flávia e Marcos. Eles vão morar na Palestina, devido a um problema muito grave, pelo motivo de que a filha Flávia, ela tinha lepra. Então, segundo informações da época, os ares da Palestina, com toda certeza, haveria de contribuir para a cura da menina. Então, eles mudaram-se para a Palestina. Chegando na Palestina, Públio Lentulus, que é Emmanuel, haveria de contratar uma serva para ficar junto com Lívia, de nome Ana, que depois de alguns diálogos, ela afirma ser cristã. E só de conversar com Lívia sobre a mensagem de Jesus, Lívia começa a apaixonar-se por Jesus, pela sua mensagem. Na cama, eternamente encontra-se Flávia, adoentada,
A lepra vai corroendo-lhe o corpo. Lívia preocupada, porque a filhinha vem se definhando de momento a momento. Algumas vezes Lívia tenta conversar com o marido a respeito do Galileu, a respeito de Jesus. Ele, no entanto, seguidor dos deuses da época, não cede sequer um momento para buscar Jesus. Existe uma parte no livro em que, certa feita, Públio Lentulio chega em casa e, ao lado da filha, encontra-se Lívia e Ana em oração. Públio Lentulio está enternecido. Dobra-se sobre a filha, que está para morrer, e diz: meu bem, peça o que você quiser. Eu gostaria que você pedisse brinquedos, e eu pedirei aos meus súditos que vão em Roma, e nós possamos encher esse quadro de brinquedos. Peça o que você quiser. Então, a pequena Flávia lhe diz: papai, eu queria que você conversasse com Jesus. Públio Lentulio, naquele momento, sente um nó na garganta, porque não esperava esse pedido da filha. Mas como foi a filha, ele haverá de procurar Jesus. Lívia aplaude a sua decisão, mas ele responde: mas não será como outros tantos. Eu buscarei Jesus na calada da noite. E ele vai buscar Jesus. E ao buscar Jesus, ele pensa: como eu poderia conversar com Jesus? Eu fiquei sabendo que Jesus fala em aramaico, e eu não entendo aramaico. Mas os galileus, os nazarenos, são todos iguais nas suas características. Como eu haverei de achá-lo? Então ele vai, naquela noite estrelada, margeando a praia, e de repente, sob a luz da claridade das estrelas, ele observa que a silhueta de uma pessoa vem em sua direção. Ele narra que não se sabe porquê, mas de repente uma força o envolve, ele ajoelha-se, e da aproximação daquele homem, ele começa a chorar. Lágrimas incontidas vêm-lhe aos seus olhos, e ele chora. Aquele homem aproxima-se, coloca as mãos sobre ele, e realiza uma sintonia que ele afirma que entenderá tudo o que Jesus lhe falara. E Jesus lhe diz: Públio Lentulio, eu não venho por você, porque você é um senador orgulhoso. Eu venho pela tua esposa, que ao lado de uma serva ora pela cura de tua filha. Nós poderemos encurtar as distâncias. Hoje, você aceitando-me, ou daqui a milênios, cabe a você. Relata outros tantos fatos, ao qual procura despertar naquela alma de senador orgulhoso novos sentimentos de amor e de renúncia. Jesus tem um diálogo com ele, ao qual ele ouve e guarda na acústica da alma. No dia seguinte, ele encontra-se ainda ajoelhado na praia, e Jesus não está mais ali. Quando ele retorna a casa, a esposa, junto com Ana, está abraçado à filha, que está completamente curada. Lívia vai de encontro a ele e lhe diz: muito obrigado. Eu tenho certeza que foi Jesus, que naquele instante em que tu conversava com ele, ele me tira energias e curara e restaurar a saúde de nossa filha. Públio Lentulio fica incrédulo. Não é possível. Ele vem admoestar a esposa dizendo: imagine, você nesse entusiasmo, Jesus é como um daqueles outros tantos peregrinos e feiticeiros. Eu conheci,
ele não teria condições nenhuma de curar nossa filha. Acalme essa tua exaltação. Você bem sabe que nós nunca abandonamos a nossa filha e recorremos aos melhores médicos e aos medicamentos. Portanto, procure compreender. Lívia percebeu que o orgulho do seu esposo, naquele instante, não seria propício ela receber dele as mesmas alegrias dos benefícios do momento da cura da filha. A partir daquele instante, Lívia começara a ouvir um tanto mais sobre as pregações de Jesus em todas as regiões por onde ele passava. Lívia, como uma cidadã romana da estirpe nobre, de forma nenhuma poderia acompanhar a mensagem de Jesus. Mas ela liberava Ana para que, ouvindo as preleções, poderia trazer para ela a mensagem renovadora. E cada dia mais, Lívia ia se integrando na mensagem de Jesus e contribuía com os seus recursos para ajudar os pobres e desvalidos. Pois bem, os dias foram se sucedendo até o momento em que Jesus receberia o veredito de ser crucificado. Ana e outros tantos cristãos ficam preocupados. Vai pedir a Lívia que, se possível, interceda. Ela era esposa de um senador, tão poderoso quanto aquele que estava em suas mãos o veredito para a crucificação. E na calada da noite, junto com Ana e Simeão, eles buscam o gabinete do governador, para que talvez Lívia consiga demover aquele veredito. Estava em festas. Lívia adentra o gabinete e Fúlvia, ao saber disso, fala com o esposo: vê, a tua esposa vai te trair. Naquele momento, daquela noite, Lívia conversa com o governador e ele, sorrindo, diz não ser possível mudar o veredito e Jesus vai ser crucificado. Ela então sai na calada da noite do gabinete e vai embora. Fúlvia, que havia chamado o esposo para olhar da vidraça da onde saíra a esposa, cria-se entre eles uma inimizade, um rancor, e por 30 anos, Públio Lentulus não conversará com Lívia. Lívia, agora de posse da mensagem de Jesus, tenta compreender o porquê e inúmeras vezes tenta aproximar-se de Públio Lentulus, que de viagem em viagem se afasta cada vez mais da esposa. Depois de 30 anos, já com os cabelos grisalhos, Públio Lentulus percebe que deve se aproximar da esposa. Quem sabe, talvez, agora na velhice, ele possa conviver com aquela que com toda certeza ele amou no escrínio da alma, mas não entendera por que ele se afastara da esposa. Naquela semana, como narra o livro, ele haverá de receber os lauréis pelo comprometimento de ter atendido às normas do império até então. Então haverá lá na Galileia uma grande festividade, aonde haverá os dançarinos, aonde haverá a festa de gladiadores, as corridas de bigas e inúmeras coisas. Todos os representantes do governo receberão os lauréis pelas suas atitudes. Era noite, no grande palácio de Públio Lentulus. Ele então tem a ideia de dirigir-se ao quarto da esposa, que estão separados há muito tempo, e dizer a ela: amanhã eu gostaria que você estivesse comigo para o coroamento da minha grande tarefa.
Então narra que ele busca um corredor e quando ele chega na porta, quando ele vai bater, ele escuta que lá dentro, Lívia está cantando na harpa. Ela está cantando como uma cotovia triste, enjaulada, a música que ele, quando jovem e namorado, havia escrito: alma gêmea de minha alma. Então ele ajoelha-se e começa a chorar. Lívia nunca o havia esquecido. Mas então, ele tem uma outra ideia. Não vou dizer isso a ela agora. Eu vou dizer aos meus filhos que a levem amanhã, no dia da festividade, para que assim, quando eu receber os lauréis, eu haverei de ajoelhar perante ela e darei a ela esse coroamento. Então ele vai para o quarto e vai descansar com esse pensamento que dulcifica a sua alma. No entanto, depois que Lívia canta, ela guarda a harpa. Adentra-se Ana e diz assim: Lívia, está pronta? Elas, naquela noite, vão assistir uma palestra, uma exposição de João de Cleófas numa catacumba, aonde haverão de reunir-se 100 de cristãos. E lá chegando, João de Cleófas, no auge da preleção, diz: meus irmãos, hoje eu sinto que será o grande testemunho de todos nós. Hoje nós haveremos de dar a nossa vida por amor a Jesus. Se alguém não estiver preparado, que possa ir embora. Se assim não fizer, compreendam que eu tenho certeza que hoje é o dia fatídico da nossa despedida da terra. Lívia então abraça-se a Ana e diz: por fim, eu darei testemunho a Jesus, por tudo que ele me dera até então e pela cura da minha filha. Lá fora, ouve-se o rumor de guardas do império fortemente armado. Adentra-se a catacumba, aonde existe 100 de cristãos. E um deles diz: o primeiro que fugir, nós haveremos de atravessar a espada. Ao que João de Cleófas redargue: meu amigo, os seguidores de Jesus jamais haverão de se acovardar perante o testemunho. Vocês seguem um imperador da terra, nós seguimos o humilde Galileu e teremos prazer em dar-lhe a ele o nosso testemunho. Todos então serão levados àquele palco aonde haverão de dar a vida. Lá na prisão, todos estão reunidos em oração sob a direção de João de Cleófas. No momento em que lá fora há as festividades de gladiadores, de corrida de bigas, aquele soldado haverá de apresentar ao imperador uma nova atração, aonde serão abertas as jaulas e animais famintos, por vários dias, haverão de trucidar e matar todos os cristãos. Naquele momento em que são chamados, Lívia diz a Ana, sua serva: minha amiga, eu quero pedir-lhe um favor. Até hoje, eu de longe venho seguindo Jesus. Eu sei que você já interiorizou a mensagem do Mestre na sua humildade por dentro. Eu queria me apresentar a Jesus, pelo menos por fora, mostrando a minha humildade, e peço-lhe então a troca de vestimenta. Ana, que sempre obedecera a querida ama, troca de vestimenta. E quando todos são levados à arena para o testemunho, Ana, vestida com a roupagem de Lívia, é afastada do grupo, porque os soldados dizem: não queremos complicações com as grandes autoridades. Ana é jogada para fora
e Lívia, junto com outros tantos, darão a sua vida ao testemunho. Entram cantando, até que os animais rasgam-lhe as entranhas e, pela primeira vez, mais de 100 cristãos darão a vida por amor a Jesus. Aquela plateia de 40 mil pessoas aplaude de forma delirante. Ficarão estampados na sua memória, como diz Emmanuel, aquele testemunho a Jesus. E eles futuramente haverão de reencarnar para também darem o testemunho. Ana então vai para casa e narra aos familiares, inclusive a pobre Lentulhos, o ocorrido. Porque no momento do testemunho, ao qual as jalas são abertas, Públio Lentulhos foi embora, não quis ver. E quando ele soube que, junto com aqueles cristãos, esteve a sua esposa, ele então vai em direção à arena, aonde os corpos estão todos estraçalhados. Observa que 2 soldados brigam pela posse de um camafeu. Ele percebe que é da esposa querida. Ele então vai até os soldados e dá um saco de ouro, de moedas, pelo camafeu. Os soldados sorriem, observando que talvez ele esteja fora de si, mas ele guarda aquela joia preciosa, aonde está estampado a foto dela ao lado dele. Ele guardará para o resto de sua vida. As pessoas de sua casa tentam também matar Ana, e ele diz não. Ele guardará ela junto com ele, porque ela é o elo das conversas daqueles 30 anos ao lado da esposa querida. Os anos vão se passando. Tem um momento em que, num testemunho, Públio Lentulhos fica cego. Ele é cego, ele é cegado pelo próprio filho, que agora, nas mãos de um outro malfeitor, que ele houvera prejudicado há muitos anos atrás, o filho de um outro general, e ele, por vingança, raptou, sequestrou seu filho, o criou como judeu, e agora o próprio filho coloca aquele ferro incandescente nos seus olhos. E antes que ele ficasse cego, ele observou que era o seu filho. Mais adiante, nós vamos vendo que, no dia do grande testemunho, ao lado de Ana, ele já aceitara a mensagem de Jesus, já quase se tornara cristã. Ele gostara de ouvir Ana falar sobre a mensagem de Jesus. Em determinado momento ele diz assim: eu não entendo, porque Jesus, que curou tantas pessoas, que realizou somente o bem, por que, Ana, não houve uma pessoa sequer que levantasse e o defendesse no momento fatídico da crucificação? E Ana lhe diz: ó, meu amigo, houve sim uma pessoa que você nunca quis saber. E ele diz assim: quem? A tua esposa, Públio. Como assim? Naquela noite em que ela entra no gabinete do governador, foi exatamente para pedir para ele que Jesus não fosse crucificado. Não foi para traí-lo. Não foi para momentos escusos. E você nunca permitiu que ela te mostrasse isso. Então ele arrepende-se. Há um terremoto naquela região e eles desencarnam, encontrando-se no plano espiritual. Inúmeros companheiros. Quando todos eles desencarnam, eles estão assessorados por Neio Lúcio, do livrinho Alvorada Cristã, e todos haverão de reencarnar. Somente depois que desponta-se no horizonte 2 estrelas,
e pousa sobre eles Lívia e Ana, mostrando para todos nós que mesmo aqueles de posse, ou mesmo aqueles que não têm a posse, têm condições de se projetarem no plano espiritual. Porque ela, mesmo rica e da classe nobre, sempre ajudou os desvalidos da sorte. E Ana, pobre, nunca abandonara aqueles outros tantos que mereceriam e que precisavam da sua ajuda. Então Lívia abençoa a todos e eles haverão de reencarnar. Públio Lentúrios reencarna no livro há 50 anos depois como Nestório, escravo. Lá pequeno, criança, ele vai ouvir as pregações de João Evangelista. Ele bebe na fonte. Quando João Evangelista, agora na senectude, desencarna de morte natural, ele terá como substituto Policarpo de Esmirna, o grande batalhador do Evangelho. E ele haverá de ensinar Nestório, que é Públio Lentúrios, que será Emmanuel. Então nós vamos observando que Emmanuel bebe na fonte os ensinamentos de Jesus. Quando Policarpo de Esmirna também parte para o grande testemunho, em seu lugar ficará Nestório, o grande pregador do Evangelho. E depois o amo, sabendo que ele se tornara cristão, também não o perdoa e o sacrifica. Públio Lentúrios haverá de reencarnar outras tantas vezes. Haverá de colaborar também com o surgimento da terceira revelação. Mas importante para todos nós, que somos espíritas, é compreendermos algumas passagens, como por exemplo, a força da palavra. Fúvia, naquela noite, envenenou o coração de Públio Lentúrios. E nós que somos espíritas, nós temos que ter muita preocupação naquilo que nós falamos. Porque da mesma forma que nós podemos projetar alguém às alturas, nós também poderemos projetá-los em abismos. E nós que somos espíritas, devemos ser os multiplicadores dessa mensagem de Jesus. No campo de trabalho, em nossa casa, aonde quer que nós estejamos. Porque ainda hoje incorre com inúmeras pessoas a questão do ódio, da vingança, da inveja, da fofoca. E nós que frequentamos esse lar bendito, Irmã Maria, graças a Deus, nós já estamos longe, desses sentimentos inferiores. E algumas vezes nós nos pegamos incorrendo em criticar, em apontar erros deste ou daquele. Percebemos lá no livro Nosso Lar, como André Luiz nos narra, se nós tivéssemos condições de compreendermos que tudo aquilo que nós falarmos um dia nos será pedido conta, nós pensaríamos muitas vezes antes de emitir uma palavra que venha desagradar a quem quer que seja. Chico Xavier dizia na sua vida: eu fico muito triste quando as pessoas me maltratam, me magoam, me ofendem. Mas eu ficaria muito mais triste se fosse eu o ofensor, aquele que haveria de maltratar a quem quer que seja. Então eu me policio 24 horas por dia, mesmo porque ele tinha ao seu lado Emmanuel, o querido amigo que o acompanhou até os 92 anos de idade. Ele reencarnou no ano de 1910, no dia 2 de abril, e desencarnou lá no dia 30 de junho, no ano de 2002, aos 92 anos de idade. Lá em Pedro Leopoldo, ele narra que no ano de 1940,
mesmo de posse de uma tuberculose, ele nunca deixara de trabalhar na repartição pública. Ele tinha muitos compromissos junto à família e ele não podia pregar sem que se comprometesse com o trabalho. Então, todos os dias, às 7 horas da manhã, ele estava a caminho do trabalho. Mesmo doente, mesmo de posse daquela tuberculose, que já há algum tempo vinha minando as suas forças. Então ele conta, ele narra, naquele livro, Kardec prossegue, de Adelino da Silveira, Notícias de Lívia, que ele estava às 7 horas da manhã, caminhando em direção ao trabalho. E de repente, desponta-se no horizonte sem fim, uma estrela magnífica. Ele diz assim, era um dia ensolarado, mas aquela estrela projetava uma luminosidade muito mais intensa do que o sol. E daquela estrela emitiu-se uma energia que o envolveu, dulcificando o seu coração, e a partir dali ele começou a melhorar e curou-se completamente. E aí ele perguntou para Emmanuel, meu amigo, quem era aquela estrela? E Emmanuel disse a ele, em 1940, aquela estrela, Chico, é de Lívia, era a própria Lívia, que vinha curá-lo e que tem nos ajudado sempre para a nossa humilde e simples tarefa de semear a mensagem de Jesus. Então vamos vendo o quanto são reconhecidos os amigos espirituais por coisas simples que nós realizamos. E para nós concluirmos, nós gostaríamos de dizer assim, nós que aprendemos tanto, não deixemos para amanhã as nossas realizações. E nós podemos pontuar algumas coisas. Está aproximando-se esse frio. Se temos algum agasalho, procuremos nos desprender e dar para quem precisa. Se temos condições de ajudar com alimentos alguém, não fazemos de rogado. Separemos alguma coisa e ajudemos a quem precisa. Talvez nós tenhamos alguém em família, talvez até pessoas antipáticas, mas que precisam da nossa ajuda, do nosso amor. Porque que glória nós teremos de ajudar somente aqueles que nos fazem bem. Nos esforcemos por ajudar outros tantos. Nós podemos confeccionar alguma coisa e ajudar outros tantos que precisam, como enxovais de pessoas gestantes. Podemos comprar e doar, podemos levar uma palavra amiga a quem precisa, visitar um doente, consolar, ajudar. E tenha certeza que essa nossa atitude é um cartão que reflete no plano espiritual toda ajuda que nós haveremos de receber. É o nosso cartão que nos dará uma grande proteção, aonde quer que nós estejamos. Porque, pensemos, pelo tempo que nós frequentamos a casa, quantos benefícios nós recebemos. E pode ser que amanhã ou depois nós seremos chamados ao plano espiritual. E aí os amigos espirituais haverão de nos perguntar, de tudo que vocês aprenderam, de tudo que nós aprendemos, que benefício nós fizemos ao próximo? Dizemos isso, encerrando dizendo, pode ser hoje, ou pode ser há milênios, a chamada que Jesus tem feito em nossas vidas. Pode ser hoje que nós abramos os nossos corações e começamos a olhar aqueles que nos cercam de forma diferente. Mas se não for hoje, será amanhã ou depois, em novas reencarnações, que talvez não teremos a felicidade de ter tanto conhecimento para colocarmos em prática. Portanto, utilizemos as nossas mãos, os nossos pés,
os nossos ouvidos, a nossa boca e o nosso olhar somente para o bem. E dessa forma, com toda certeza, estaremos no caminho certo, cumprindo com toda dignidade e amor a mensagem que Jesus tem trazido para todos nós. Nós agradecemos humildemente a paciência de todos vocês, o carinho, o respeito com que sempre fomos recebidos nesta casa. Que essa casa continue resplandecendo a sua luminosidade, abençoando todos os corações presentes. E quando daqui para os vossos lares vocês retornarem, levem essas energias boas, essa proteção de Jesus que nos trazem os amigos espirituais. E tenha certeza que nunca, jamais, nós seremos desamparados pelas forças espirituais. Muito obrigado e que nós possamos ser abençoados sempre. Obrigado por todos vocês.